Um dedo de prosa com tanto de inteligência e um bocado de questões do momento. Sejam bem-vindos ao Conversa de Ateliê, o podcast do Ateliê de Humanidades, que faz o nosso encontro dos nossos apoiadores com os nossos colaboradores. Aqui na mesa comigo, nesse episódio de hoje, estão André Magnelli. Fala, André. Olá, pessoal. Tudo bem? Bia Martins. Oi, Bia. Oi, gente. E Paulo Henrique Martins. Fala, Paulo. Boa tarde. Beleza. No Conversa de Ateliê de hoje, a gente começa com o tema geral. Como viver a vida simples em uma sociedade de consumo? Esse tema foi trazido aqui pelo nosso querido Paulo, e logo que Paulo trouxe essa questão, me veio à mente o clássico A Sociedade do Consumo, né, sobre a Sociedade do Consumo, do Jean Baudrillard, e também junto com ele uma série de diagnósticos sobre a sociedade de consumo, né? Eu acho que a ideia geral por trás dessa noção de sociedade de consumo é um pouco familiar para todos nós. Essa ideia de que, por algum motivo, por uma série de motivos, o consumo de bens, passou a ser o motor principal e, digamos, o pilar da vida em sociedade contemporânea. Segundo o Baudrillard, né, ele vai fazer esse argumento pegando lá o Marx, né? Se Marx disse que, na verdade, toda a vida social é baseada na produção, nas relações de produção e meios de produção, Baudrillard vai dizer que, na verdade, não é mais a produção, é o consumo. Por causa de uma série de mudanças que aconteceram desde o final do século XX para cá, depois da Segunda Guerra até aqui, o consumo se tornou o motor principal das nossas relações. Não só porque existe uma grande quantidade de bens para serem consumidos e uma grande diversificação de necessidades de consumo, né, se a gente pode falar dessa maneira, mas também por causa daquilo que os bens significam para nós, por causa daquilo que o consumo dos bens significa para nós. É como se houvesse aí uma oposição entre um mundo do passado em que o consumo estivesse talvez um pouco mais ligado às necessidades e também ligado a algumas coisas supérfluas, mas nem tanto assim, e um momento em que o consumo está ligado a toda a nossa identidade, toda a nossa maneira de ser e toda a nossa maneira de nos relacionar uns com os outros. E daí surge essa pergunta: como é que a gente vive nessa sociedade de consumo? Existe um outro modo de viver dentro desse mundo que não seja orientado direto para o consumo, que não seja assim tão consumista? É sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje e a mesa está aberta. Bom, como eu tinha falado, eu vou trazer algumas informações, acho, inclusive, para atualizar essa discussão sobre a questão do consumo, duas informações que aconteceram essa semana. Pelo seguinte, porque essa discussão sobre consumo está ligada a algumas, dentro da crítica do capitalismo, da questão consumir em excesso, que tem a ver com a questão da desigualdade de distribuição de renda. Alguns consomem muito, outros ficam sem nada. É uma crítica correta do ponto de vista moral e político. Tem aqui uma crítica do ponto de vista sanitário, você comer coisas envenenadas, então, daí toda essa questão de comer uma alimentação saudável, de agricultura orgânica, e fazer a crítica do veneno, é um segundo tipo de crítica. E o terceiro, que você chamou a atenção, é a questão de uma cultura do consumo, quer dizer, que as pessoas se relacionam a partir da ideia do consumo. Mas eu acho que essa crítica aí, essa crítica que vem sendo feita por Bauman, por outros autores, Baudrillard, ela ainda estão dentro de uma caracterização do capitalismo como o capitalismo sendo, digamos assim, ele não é um problema com a matéria-prima. Em princípio, há matéria-prima suficiente para o consumo, mesmo que seja apropriada por uns e outros não. Quer dizer, há um problema de alguns que ficam sem ter o que consumir, mas não é por falta de disponibilidade da matéria-prima, por falta que alguém se apropria mais dos recursos e dos bens do que outro. Mas não seria a escassez a nível da distribuição dos recursos, dos bens de consumo, mas não seria a nível da produção do consumo. Eu acho que essa é uma leitura do final do século XIX e começo do século XX, XXI, que eu acho que agora está se precipitando com a crise climática, uma outra questão que tem a ver com a interrupção do fornecimento de matéria-prima e da cadeia alimentar. Aí eu queria trazer duas informações que eu acho importantíssimas, porque essa semana saiu a Organização das Nações Unidas, alerta para a catástrofe mundial por elevação do nível do mar, e aí tem uma matéria muito interessante, que depois eu posso passar, e diz: a humanidade está tratando o mar como um esgoto, a poluição plástica está sufocando a vida marinha. Os gases de efeito estufa estão causando aquecimento dos oceanos, acidificando e aumentando
o aumento acelerado do nível do mar, escreveu o chefe da ONU. Segundo o relatório da OMI, da Organização da OME, Organização de Meteorologia, o derretimento das geleiras e o aquecimento global são as principais causas do problema. Então, ilhas que vão ser impactadas, Rio de Janeiro, o Brasil, várias cidades de São Paulo também, até a Folha tem uma matéria sobre isso hoje. Então, veja bem, isso é um problema gravíssimo, ou seja, o desaparecimento das espécies marinhas, do aquecimento do oceano, das baleias, né? O japonês, eu estava lendo uma matéria que os japoneses desenvolveram tecnologia para pegar baleia, né? Então, para caçar baleia. Então, é todo um processo assim de destruição da questão ambiental marinha que vai interromper, de certa forma, a cadeia alimentar, já do ponto de vista dos pescados, do excesso de água, das águas do oceano, né? Produção de chuvas, etc. Essa é uma matéria. Outra matéria era de Porto Velho, uma matéria que saiu também na Folha de São Paulo. Porto Velho tem ar com poluição até 95 vezes acima dos limites da OMS, da Organização Mundial de Saúde, nesta terça-feira. Está difícil de respirar em Porto Velho e perigoso. A capital de Rondônia, com 460 mil habitantes, registrou nesta terça-feira pela manhã um nível mais grave de má qualidade do ar, em meio a queimadas na floresta e também em outras partes do país. Às 11 horas, o índice de partículas finas marcou 477,5 microgramas por metro cúbico, 95,5 vezes mais acima do limite recomendado pela OMS, o que levou a cidade à pior classificação do organismo de monitoramento independente, o status de perigoso. Ainda de acordo com o IQER, a capital rondoniense também registrou o status mais crítico na segunda-feira, quando teve 290 microgramas por metro cúbico. Isso é uma coisa. Aí tem outra coisa, é o nível de interrupção da cadeia alimentar. Aconteceu com o Rio Grande do Sul, falando só do Brasil, pode falar do mundial. O Rio Grande do Sul, enchentes, destruição da agricultura. Agora o meio-oeste atinge a cana-de-açúcar, a pecuária, etc. Daqui a pouco você tem aumento dos preços dos produtos alimentares, né, do açúcar, do tomate. Vocês devem conhecer o azeite português. Eu fui comprar ontem uma garrafinha. Era pequenininha, quase R$60. Não era que era 20 e poucos reais. Então, há um aumento do preço com a escassez, lei da oferta e da procura aí, né, dos especuladores, segurando o preço. Então, há um perigo iminente, não só o desaparecimento de populações territorializadas devido, enfim, às mudanças climáticas e o ar se tornar irrespirável, morrer com mosca, como também a interrupção da cadeia alimentar. A cadeia alimentar, o consumo se está insuportável, os seus preços subirem, haver uma interrupção da capacidade de consumo e também outro morticínio incrível, que as pessoas vão deixar de ter o que comer. Então, veja bem, então chama a atenção que o debate ele se torna, com essas duas informações, no meu entender, o debate se tornou mais grave. Não é só aquela questão de alguns estão consumindo em excesso e outros não estão consumindo, há uma cultura do consumo, se consome veneno. Mas essas três hipóteses, consumo em excesso, desigualdade, consumindo veneno e consumo como cultura, partir do princípio que o fornecimento da matéria-prima, ou seja, da matéria-prima para consumo, estaria assegurado, pelo menos do ponto de vista da produção alimentar. O que nós vimos agora com essas duas matérias, nessa semana já com a catástrofe do Rio Grande do Sul, é algo muito mais grave, que é a interrupção da cadeia alimentar. Então, eu acho que eu queria trazer esse elemento que eu acho que é importante para a gente fazer uma reflexão sobre o que isso vai impactar sobre a nossa crítica intelectual, crítica teórica com relação ao modo de viver e ao modelo de bem viver. Eu me lembro, já faz muito tempo, talvez na década de 80, em que se dizia que se a China fosse ter o mesmo padrão de consumo dos Estados Unidos, que o planeta Terra não iria suportar. Eu acho que não foi bem exatamente isso que aconteceu, mas de toda maneira, né, a China também passou a usar muitos recursos naturais e todo, enfim, o sistema aí da sociedade de consumo se incrementou tremendamente, né? De lá para cá e sempre surgindo novas necessidades. Também um outro aspecto, né, é a obsolescência programada, né, que a gente também sabe que antigamente a gente comprava uma geladeira que era para a vida inteira, né? Hoje em dia a gente tem que comprar várias vezes porque ela acaba. E isso em relação a várias coisas,
Por exemplo, aquilo que a gente não vive mais hoje em dia, que é o celular também, ele tem um tempo de vida extremamente curto e ele usa para sua fabricação metais aí que são raros, né? Então, tudo isso colaborando para isso que o Paulo apontou aí como uma degradação sem precedentes, né? Isso nós estamos, a nossa geração aí, essa geração agora, né, que está presenciando essa grande crise climática sem precedentes, que a gente fica difícil de prever o que vai acontecer daqui para diante, né? Tendo em vista tudo isso. Mas aí eu fico pensando assim do outro lado, né? Então, como viver uma vida simples, né? Que é a pergunta que o Lucas colocou para a gente, né? E eu, assim, da minha perspectiva, eu sempre penso assim, pô, não vale muito assim eu viver uma vida simples. Eu sempre penso nisso como uma possível solução, se ela for uma solução pensada dentro de um coletivo, né? Dentro de uma comunidade, né? Então, assim, até vou fazer uma propagandazinha aqui do novo programa do Ateliê de Humanidades, né, o Semeando Futuros, que a gente está buscando essas pequenas experiências aí, especialmente aqui no Brasil, que está mais à mão para a gente, mas que a gente sabe que tem aí mundo afora, né? Então, novas economias, né? Economias que fiquem mais voltadas ali para uma pequena região, para uma pequena comunidade, que a gente eu entrevistei, né, no caso, o Joaquim Melo, do Banco Palmas, né, mostrando toda uma política, né, com uma moeda social que ela circula dentro de uma comunidade, ela incentiva, né, uma cadeia produtiva dentro daquela comunidade e um desenvolvimento local, e eu acho que ela também deve incentivar também uma vida mais simples, né, um tipo de vida mais simples. Né, eu penso que o NST também é uma outra experiência que vai nessa linha, né, que eles têm toda uma perspectiva, né, de viver ali, do que eles plantam, tem a sua própria escola, tem a sua própria, né, desenvolve a sua própria cultura em termos de cultura, música, teatro, né, dessa vivência comunitária. Então, são assim perspectivas, né, de uma solução pós-capitalista, né, no sentido de pós-sociedade de consumo, né. E eu penso também assim do que o Paulo falou em relação da cadeia alimentar. Então, a gente também está muito dependente, né, do azeite que vem de Portugal, né, do kiwi que vem de não sei aonde, né, e de várias coisas que vêm de longe. Então, também esses circuitos vão ter que diminuir. Né? Eu acho que essa crise que a gente está vivendo, climática, ela também está apontando para isso, né? Para circuitos menores, para você consumir aquilo que é fabricado, que é produzido, né, aqui na sua região, plantado na sua região. Então, é uma mudança de paradigma muito grande que eu percebo, né, tem perspectiva quando penso numa vida mais simples. Mas, assim, reforço, assim, eu acho que pensar numa vida mais simples, assim, do meu ponto de vista, tá bom, eu posso até pensar, e, né, eu já até penso nisso, eu acho que eu tive uma criação, uma formação, né, que, assim, meu pai era um cara muito econômico, ele demorava muito a trocar de carro, ele não gostava desse negócio de Dia dos Pais, Dia das Mães, ele dizia que tudo isso era coisa do comércio. Então, eu fui criada nisso. Então, até com meu filho, eu digo, essa aqui, sua mãe, minha máquina de lavar durou 17 anos, porque a dele dura muito menos, né? Então, mas mesmo assim, eu acho que isso, para mim, não me motiva tanto. Eu acho que é interessante pensar em saídas mais coletivas, né, para enfrentarmos para inventarmos uma forma simples de vida. Eu tenho um meme recente que eu vi no Facebook. Eu estou lembrando o nome do professor que tinha circulado. Até alguém que eu não tenho muito contato, que ele trabalhou da década de 80, que ele trabalhou alguns textos sobre espaço público, democrático. Ele é muito vinculado à esquerda partidária. Não vou te lembrar o nome, mas ele circulou. Circulou um meme que eu acho que significa bastante o ponto, assim, como que buscam vender uma vida bem-sucedida, feita de carros, de iates, de mansões, de padrões de alto consumo. Assim você será feliz. Como que é? Qualidade de relações, simplicidade das formas de vida, bons amigos, boas conversas. É isso que provoca felicidade, né? Então, se você for pensar o contraste que há entre aquilo que se vende como um projeto de felicidade e aquilo que efetivamente faz as pessoas felizes,
dá para já começar a entrar nessa questão sobre o que é uma vida simples, no sentido de uma vida bem-sucedida. Eu acho que o ponto de partida poderia ser do que é ter uma vida bem-sucedida, ou seja, uma vida significativa. Né? Até recentemente também teve aí fui eu que compartilhei no Facebook uma encenação, eu acho, não sei se é de um filme, em que tem um advogado falando, uma posição de acusador, provavelmente um promotor público, e um publicitário em defesa. E, basicamente, o que o promotor público fala é o que vocês fazem, vocês publicitários. Né? E aí o publicitário está na defesa, e é o que acontece de uma defesa de uma posição cínica, em que o objetivo é, basicamente, o de prometer a ilusão de uma felicidade, junto com a geração de insegurança nas pessoas para que elas queiram consumir. Né? Essa questão de gerar a insegurança. Pessoas seguras e confiantes no que querem não são pessoas que consomem. Né? Então, uma parte da questão desse desafio de construir uma simplicidade das formas de vida tem a ver com que tipos de subjetividades, que tipos de relações se estabelece e que isso seja suficientemente sólido. Porque toda uma máquina, toda uma indústria, e nisso daí a publicidade entra com um fator muito próximo, funciona por uma espécie de assédio emocional e psíquico sobre os indivíduos para que eles se voltem para consumir. Só dou um exemplo, que aí eu vou trazer da minha ex-quase profissão de dentista, quando fiz a primeira graduação e larguei a graduação no 4º ano. Eu tinha um incômodo muito grande, inclusive um ensaio que eu escrevi como trabalho livre não foi aceito, e eu questionava um pouco como que funcionava esse complexo, que é um complexo médico, no caso odontológico, industrial, em que o que você tem dentro de uma aparente boa vontade de resolver necessidades, na verdade se cria necessidades. Né? Por exemplo, uma parte da própria existência dessa indústria da odontologia, ela tem a ver com a criação de novas necessidades, e que envolve muitas vezes a estetização das práticas. Se você pega na televisão, isso eu sempre dei aula nas sociologias da saúde, da odonto, quando eu dei no IFIX, tanto para odonto quanto para enfermagem. Quando você pega durante o período de 40 anos um corte, as pessoas tinham dentes com padrões anatômicos muito comuns, em termos de coloração, em termos de alinhamento, em termos de formato de dente. Né? E as pessoas não tinham ali nenhuma necessidade própria, a não ser, claro, não ficar sem dente, não ficar com ali um desalinhamento muito drástico, mas tinham variações anatômicas. Quando você pensa em termos de estratégia de marketing, o que você faz? Você desestabiliza isso e você transforma aquilo que é uma variação anatômica em um problema. Neurotiza a pessoa. A pessoa começa a estar desconfortável com a sua cor, com o seu formato e com o seu alinhamento de dentes. E você começa a criar uma indústria milionária, talvez bilionária, se for pensar em escala mundial, bilionária, de uma cadeia de produtos e de serviços. E muita gente se alimenta disso. Isso foi criado, induzido, e no final das contas não é difícil. É só você se introduzir no circuito midiático e você fazer com que atores comecem a fazer um certo tipo de padrão idealizado, né, de dentes, que vai fazer com que as pessoas queiram aquilo. Então o que você faz? Você desrealiza de alguma forma e desmaterializa a nossa experiência corporal, em que você cria uma determinada ilusão de que tem determinado formato de dente mais desejável que outros, assim como o corpo, né? Todo o corpo, toda a questão você cria que as próprias pessoas que vendem isso, elas, na verdade, não o têm, e você cria uma máquina ansiogênica de busca desse tipo de padrão. Isso gera bilhões. Infelizmente, o golpe está aí. As pessoas caem. Então, é difícil de você falar de vida simples quando, no fim das contas, as pessoas estão em busca de reconhecimentos, de status como certo meio
pelo qual de status e identidade, a partir do qual as pessoas conseguem entender-se como felizes, contentes consigo mesmas, com autoestima, né? E ter toda uma sociedade que funciona pela desestabilização dessa segurança das pessoas sobre o que elas são, o que elas querem. Né? Então, vida simples tem a ver com formar também um certo tipo de subjetividade. Isso envolve muito o trabalho da educação, o trabalho da construção dos laços sociais, em que as pessoas efetivamente tenham uma confiança, construam confiança no que são, no que podem, não entrando no golpe da ampliação infinita de necessidades. Né? Ampliação infinita de necessidades que, no fim das contas, é engodo, porque gera mais ilusões, gera mais frustrações. Né? O circuito da ampliação do consumo, sobretudo quando começa a entrar no aumento do poder aquisitivo para mais consumo, é o caminho certo para uma autofrustração. Né? Um certo prazer aumenta quando você tem uma ampliação do consumo, digamos, de uma pessoa com uma restrição muito grande para um pouquinho mais. Mas depois a curva começa a não... Né? E, no fim das contas, você cria uma ilusão para as pessoas de que elas têm que ter um padrão de consumo e têm que chegar num determinado tipo de padrão tido como de rico. Né? Mas o que é riqueza? Essa é uma das questões básicas. Assim, eu acho que a questão da vida simples passa sobre o que é ser rico. Ser rico não é consumir mais e consumir luxo. Ser rico é qualidade de vida e qualidade de relação, que é uma coisa bem diferente. Né? Um último exemplo, carro. E aí, no caso, não tem necessariamente a ver com metrópole. A necessidade de ter carro como status é uma necessidade imperativa em cidades pequenas do Brasil. Cidades pequenas, sobretudo. Numa cidade metropolitana como o Rio de Janeiro, você consegue viver sem carro, tanto que você tem, a depender do lugar que você mora, um certo condições de transporte públicos adequadas. Uma boa parte das cidades não tem, e não são feitas para isso. Então, todo o sistema tem que funcionar. Foi o que a Bia falou, todo o sistema tem que funcionar para uma vida simples. Se você tem uma cidade que você só consegue se locomover tendo carro, você não vai conseguir ter qualidade de vida, de repente, tendo um hábito de andar a pé, de andar de bicicleta, essas coisas. E cidades pequenas, não somente elas não são feitas para ter carro, cidades pequenas e médio porte, e uma boa parte de cidades grandes, Bahia, por exemplo, Salvador. Salvador não é feita para não ter carro, é para a pessoa estar se deslocando de carro. Elas não somente não dão condições de a pessoa optar em não ter carros, como também uma boa parte da relevância social da pessoa é investida em ter um carro. As pessoas se endividam, não comem, não tem um pão na mesa. Isso é muito comum em cidade pequena. Não tem um pão na mesa, mas tem um carrão na porta. Não consegue nem botar na garagem, mas tem um carrão na porta para dizer eu posso. Né? E aí? Né? O que fazer com isso? Isso tem a ver com psicologia também, não somente com sociologia. Tem um ponto aí que você trouxe aí, André, ligado a reconhecimento, né? E também é um modo de satisfação, né? Você falou sobre prazer, né? Eu acho que isso que é tão perigoso nessa questão do consumo, né? Porque consumo é uma palavra neutra, né? A gente consome coisas, faz parte, né? A gente precisa consumir comida para viver, enfim, a gente consome objetos enquanto a gente usa eles. Isso não é um problema, né? Isso é parte comum da reprodução da vida material e da vida emocional, afetiva, né? Da gente. Mas crucialmente também faz parte da reprodução da nossa vida social e moral, né? No sentido de sermos reconhecidos a partir das coisas que a gente tem, das coisas que a gente possui, que a gente usa, o que também não é algo necessariamente nefasto ou nocivo, né? O reconhecimento está na base da vida em sociedade. O velho Bourdieu mesmo, com a visão dele mais antagonística de vida social, já colocava isso, né? O desejo de ser reconhecido pelos outros é o que está na base de qualquer tipo de relação, né, em sociedade. Acho que por se apoiar, né, por se construir em cima dessas necessidades, desses impulsos, desses motivos, né, da vida humana, é que essas estratégias de multiplicação de necessidades são tão eficazes. Né? Realmente eu acho muito complicado, né, a gente dizer para uma pessoa que está em ascensão, né, uma pessoa que viveu uma vida de privação e começa a ascender, dizer para essa pessoa, não, peraí, se contenha, não compre tanta coisa, coma melhor. Complicado dizer esse tipo de coisa, né? Que a pessoa vive uma vida de privação e depois que ela tem a oportunidade de sair dessa vida, você vai dizer, não, peraí, calma aí, pense no planeta, pense nas gerações futuras.
É difícil, né? É fácil falar isso se você já teve uma vida boa, né? Aí tirar é fácil. Agora, tirar de quem nunca teve é muito complicado, né? Por isso que concordo, né, que a gente está falando aqui de uma questão que é sistêmica, é uma coisas sistêmicas precisam de soluções sistêmicas e coletivas, né? E isso com certeza passa pela construção de novas subjetividades e novos ideais de vida, né? Porque essa é a questão. O que é o significado dessa ascensão? O que significa sair da privação? Eu acho que só seria possível falar isso de maneira ética para uma pessoa em um mundo que a privação não é tão comum. Porque no mundo como o nosso, em que a privação é tão comum, a gente tem que ter muito cuidado com quais são os nossos ideais de simplicidade, né? Para a gente também não parecer muito ingênuo e querer pregar de uma posição extremamente confortável para pessoas que, enfim, não tiveram sequer a oportunidade de contemplar a ideia de reduzir alguma coisa, né? Eu acho que tem aí, e aí nesse meio, né, existe a ideia da privação, existe a abundância, mas existe também, entre essas coisas, a fartura, né? Eu acho que fartura é uma palavra boa, porque você falou de cidade do interior, né, André? Eu pensei que uma coisa muito importante quando eu visito a família da minha esposa sempre tem que ter alguma coisa na mesa. Não pode deixar de ter alguma coisa na mesa. Sempre tem um pão, um café, alguma coisa e tal. E isso é uma coisa que eu comecei a entender pelo signo da fartura. Não é o excesso, não é que tem demais, mas tem que ter alguma coisa para a gente estar sentado ali e comer. Você sempre vai chegar e vai ter um negócio para você comer, né? A fartura é isso. A fartura não é o excesso, não é demais, né? É o suficiente para todo mundo. Todo mundo que entra na casa, que vem ali, o vizinho, você, tal, visita, tal, sempre tem alguma coisa, né? Eu acho que não é curioso porque não é o meio termo, né? Não é algo entre o excesso e o pouco, né? A fartura não está no meio dos dois, né? Na verdade, ela pode estar até mais perto do excesso, só que ela não tem essa característica, eu acho. Primeiro, não tem uma característica ostentatória, porque ela está ali para ser compartilhada, né? E também não tem uma característica necessariamente destrutiva, né? E aí esse é o grande dilema, que tanto Paulo quanto Bia trouxeram isso, é o dilema da escalabilidade do consumo. Em que medida a gente consegue viver hoje em um mundo em que todo mundo tenha o mesmo nível de satisfação de necessidade sem implodir o próprio planeta, né? E aí eu acho que também, mais uma vez, o problema é um problema de formas de vida. Bom, eu queria fazer um comentário adicional. Primeiramente, assim, quando a gente falou da questão do estoicismo, estava construindo a pergunta, o que é que leva a Sêneca, Marco Aurélio e outros a tentarem, apesar de serem pessoas ricas, a gente está falando do imperador e a gente está falando de um senador, né? Então não estamos falando de camponeses romanos, estamos falando da elite dirigente, né? Mas tem o epiteto também, que era ex-escravo, aí tem o epiteto também, que era histórico. Mas assim, o que é que leva esses indivíduos a tentarem, num certo momento, moderar a sua forma de viver? O que eu acho que algo pode acontecer com qualquer um de nós, independente do dinheiro, da riqueza, é a possibilidade de enlouquecer, simplesmente de você sair do parâmetro onde você pode administrar, regular a sua vida. A gestão dos seus bens, a gestão da sua propriedade, a gestão da sua vida, a gestão da vida e da morte, né? A saúde, etc, etc. Então, assim, a ideia de uma vida mais moderada também tem a ver com essa ideia e hoje é importante saber como você pode, de alguma forma, prolongar a vida de uma forma mais saudável, sem ter que pegar uma diabetes de uma forma cedo, porque não cuidou, comeu muito açúcar e, de repente, está com 40 anos de idade com diabético e aí com a vida comprometida. Então, essa questão lá atrás, no estoicismo, tinha essa questão de como moderar, manter uma espécie, digamos assim, a sanidade mental para conviver com o envelhecimento também, que é uma coisa muito importante, com a aproximação da morte. Isso é uma questão importante, ontológica, digamos assim, filosófica, a aproximação da morte. Então, estou falando de um imperador que via na morte e o outro também. E isso é uma coisa fundamental, que tem a ver não só com a ideia do que está consumindo, mas com a ideia de como você está vivendo para você fazer o que você chegar à morte, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante que de certa forma, tem uma atualidade para a gente pensar o mundo de hoje, quando a gente pensa assim, de certa forma, está vendo uma espécie de uma morte de uma sociedade, a morte da modernidade, a morte de uma forma de viver com excesso de acumulação de riquezas.
também leva a isso, né? E aí eu tenho uma coisa paralela com tudo isso, que é a questão da produção de enfermidades psicossomáticas, né, neurológicas, em número crescente, compulsivo, promovidos pela compulsão, pelo consumo compulsivo de alimentos, da dependência com alimentos, da dependência com drogas, da dependência de sexo, dependência enfim, de viajar, etc., que leva, de fato, um desequilíbrio, independentemente do desequilíbrio sistêmico da sociedade geral, da economia social ou da política social, é um desequilíbrio do sistema vivo de cada um. Digamos assim, tu traz aquela questão do Marco Aurélio do Sêneca, como é que eu estou administrando o meu sistema vivo para eu fazer a travessia desse mundo caótico? O mundo caótico existia para eles também, está existindo para nós hoje. Só que eu vejo assim, que o número de enfermidades baseadas em compulsão, e ansiedades, e drogas, etc., está muito ampliado. E é muito difícil, eu já tenho pessoas na minha família com problema de droga, de vício, é muito difícil sair do vício, quando o vício pega mesmo. O alcoolismo, você sabe, tem a sobriedade, como é a sobriedade fria, né? Que o cara deixou de beber, mas o cara está completamente ainda dentro da compulsão. Então, assim, compulsão por alimentação, por alimentos, compulsão por dinheiro, para ganhar dinheiro. É como se fosse uma necessidade de encher a barriga, ou encher a mente com algum tipo de substância que dê sentido de viver. Uma sociedade da adicção, né? Sociedade da adicção, a nossa sociedade, né? Da compulsividade. Eu acho que assim, através psicossomáticos, essas enfermidades, novas enfermidades que surgiram em função dessa forma de viver. Então, não foi só questão econômica, questão moral, mas é uma questão sanitária também, que está aí presente, que fazer com essas populações que estão crescentemente dependentes do shopping center, não só não questão material, questão de dependência mesmo, para preencher a vida. Eu conheço gente assim, que espera a hora do shopping abrir, para correr para o shopping. Não é para comprar nada, vai ficar olhando vitrine. Porque aquilo vai saciar um pouco essa sua ansiedade do consumo, mesmo que não possa consumir materialmente, mas vai tentar, através dos olhos, saciar a fome de consumo. Eu gosto muito dos gregos, então, nesse caso, eu acho que trazer o estoicismo para refletir sobre vida simples é excelente. Eu recuaria um ponto atrás, dizendo que no próprio Sócrates, a gente tem um pouco isso, né, que o Sócrates está questionando exatamente os poderosos da cidade, os políticos, os certos tipos de tradições ritualizadas, e dizendo, antes de tudo, cuide da sua própria alma. Né? Esse é um ponto importante. Se você pega Aristóteles, que foi discípulo de Platão, também é extremamente relevante quando ele fala que, por mais poder que alguém tenha, se ele não tem amigos, ele é uma pessoa infeliz, não tem eudaimonia, não tem felicidade. Então, uma boa polis, uma boa cidade tem a ver com construir laços de amizade. Né? E no caso da concepção aristotélica, esse tipo de vida na cidade depende de justiça e amizade. Né? Até porque não existe amizade entre desiguais. Então, tem que haver uma construção de relações de igualdade para que haja a própria amizade. Aí a gente vai para os estoicos. Tu falou do Sêneca e do Marco Aurélio. Eu me lembro bem do Epiteto, do manual do Epiteto, que é brilhante. Ele fala, por exemplo, que o que faz com que alguém seja livre e que não se torne um escravo, né? Que é o elemento básico do estoicismo. Você será livre se você assumir as coisas que cabem nas suas costas, que cabem apenas a você. Né? Isso é a ideia de felicidade grega, da eudaimonia, né? Dessa autossuficiência, que é construída pela relação. E o que cabe a você? O seu juízo, a forma como você se faz afetar pelas coisas. E o que não cabe a você, que não está sob seu controle? Aí o Epiteto fala, a saúde, o juízo dos outros, o reconhecimento, o dinheiro, são coisas que não estão sob seu controle pleno. Você pode ter essas coisas em função do que você faz da vida,
mas não estão sob seu controle pleno. De uma forma em que, se você orientar a sua ação em função dessas coisas que não estão sob seu controle, você começará a se escravizar. E veja bem, o juízo dos outros, o reconhecimento dos outros, o poder e o dinheiro estão nisso. Aí ele fala, então você não deve enriquecer, o estoico? Não. Eventualmente você pode acumular propriedade, mas é o resultado de uma ação livre e não a finalidade da ação. Porque se for a finalidade da vida, você logo se escravizará. Então os estoicos, no caso Marco Aurélio, o imperador, tem um pouco isso, não quer dizer que ele não esteja lidando com o fato de haver necessidade de haver poder, haver propriedade. A questão é como que você estabelece uma relação de prioridade sobre essas coisas. Uma certa hierarquia de valores. E, nesse caso, a chave de pensar o que vai escravizar é importante. A busca de reconhecimento escraviza. A busca de reconhecimento a partir de acúmulo de propriedade escraviza. Querer controlar os acontecimentos que vêm na sua vida, dos mais diversos, tende a escravizar. Então, o estoicismo, ele é, antes de tudo, uma lição para uma boa adequação do seu estado afetivo para lidar com aquilo que não está sob o seu controle. Alguém vai fazer coisas que você não vai gostar. Coisas que vão acontecer que, por exemplo, relacionadas até à experiência da morte, da finitude, que fazem parte da vida. E você tem que aprender a lidar com isso. Tem uma passagem linda do Epiteto que ele fala, que é basicamente o estoicismo também fala de aprender a lidar com a dor e com a morte, com a finitude. Aí ele fala, quando você pega uma criança no colo, você deve falar, eis aqui um mortal. Porque você sabe que é uma relação mortal, é uma relação finita. Você pode ir antes, essa pessoa pode ir antes, Somos seres que somos afetivos, sensitivos, e reconhecer esse fato faz parte de se tornar alguém feliz, ou possivelmente eudaimônico, no sentido grego do termo, que é bem diferente de felicidade moderna. Para concluir, que eu acho que vai muito na linha de vocês, é difícil falar tudo isso numa sociedade industrializada, que aí é essa máquina do progresso econômico, e eu lembro do Rousseau, quando ele fala que uma democracia só é possível numa sociedade relativamente com pouca economia, com poucas relações de trocas econômicas. De alguma forma, antes do mundo industrial, esses ideais eles tinham a ver com umas sociedades em que não eram voltadas para o acúmulo econômico e não tinham um mercado como desenraizado social e operando. A dificuldade é você falar sobre vida simples e até mesmo sobre polis, feliz, justa, numa sociedade voltada para o acúmulo econômico. Então, uma boa parte do desafio é este. O nome disso é capitalismo? Talvez. O problema seja o capitalismo. Eu não tenho toda certeza em relação a isso, porque também alguma coisa tem a ver com o modo de vida industrial. O modo de uma sociedade que o socialismo também predou o ambiente, também predou relações em função do acúmulo industrial no modo não capitalista. Eu acho que o desafio maior é a questão do progresso. Como entender o que é a construção de uma boa sociedade, seja ela capitalista ou não. E como que isso está voltado com um certo modo de economia que não subjugue a sociedade, o modo de vida ao econômico. Bom, eu estava querendo retomar a última finalzinho da fala do Paulo, quando ele fala da pessoa que vai no shopping, fica esperando o shopping abrir, porque isso trouxe para mim aquela cena quando sai o último iPhone, porque aí há uma grande aglomeração de pessoas assim que se pisoteiam para ser a primeira pessoa que conseguiu adquirir o iPhone ou para conseguir adquirir o iPhone ali no primeiro dia, Aí eu fiquei pensando também assim numa leitura do Deleuze, a respeito do capitalismo, que eu acho muito acertada, quando ele articula assim, o capitalismo com o desejo. Então, assim, por que não as revoluções socialistas, muitas acabaram fracassando, ou há muita dissidência, as pessoas querem sair dali para ir para um país onde esse desejo, que é o desejo de consumo, possa se satisfazer. Então, o desejo de você ter mais coisas, de você ter o Nike, de você ter a roupa da moda, de você ter o dente mais bonito, o cabelo, o óculos, e não ficar padronizado, não se sentir satisfeito com uma vida em que você esteja mais padronizado. Se você tem acesso a uma informação que te diz que existem produtos ali
que são desejáveis, né, aquilo captura a subjetividade, né? E esse é, na visão que Deleuze apresenta e que eu concordo, acho que é a grande captura, né, do capitalismo, é o grande, sei lá, a potência que ele tem de capturar as subjetividades, né? E aí fiquei pensando também, né, dessa vivência da sociedade norte-americana, que tem muito como, né, o vencedor e o loser, né? O que é o loser? O loser é aquele cara que ele não conseguiu comprar aquele carro, ele não conseguiu ter aquela casa, né? Ele não consegue ter um padrão de consumo que seja aceito, reconhecido ali dentro do seu círculo, né? E às vezes, assim, me parece que no Brasil a gente importa um pouco isso, mas eu acho que lá isso é mais pesado, né? A pessoa ser um loser, ser um fracassado, né? Mas o que é o ser fracassado, né? As perguntas aí que o André colocou, né? Assim, o que é a felicidade, afinal, né? O que te traz, o que te satisfaz? E eu me lembrei também, na fala do André, sobre o FIB. Vocês lembram do FIB? Tem o PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, e aí teve uma época também, não sei há quantos anos atrás, que surgiu o FIB, que era a Felicidade Interna Bruta, e o país que tinha maior FIB era o Butão, que é um país onde as pessoas vivem uma vida muito simples, né? E onde me parece também não existe tanto essa presença, né, desse desejo de consumo, de ter mais coisas, porque é uma vida simples para todo mundo ali. E talvez uma outra dinâmica, né, um clima frio, uma dificuldade ali no dia a dia, que nem chega tanto às pessoas, né, tanto esses apelos sedutores, né, do consumo, né? Então, eu concordo que realmente é uma questão de valor, né? Como é que você trabalha esses novos valores, e por isso é que eu, na minha primeira intervenção, trouxe aí essas experiências, né, de bancos comunitários, do MST, quer dizer, como é que é... Quer dizer, eu acho que a educação pode trabalhar isso em certa medida, né, mas eu vejo isso como um projeto de comunitário, coletivo, né, de você poder ser reconhecido, sim, mas por outros atributos, né, por outras habilidades, por outras ações suas, e não pelo seu consumo, né? Eu acho que isso realmente é um desafio aí para novas gerações, porque nós vamos precisar encontrar, como o Paulo estava colocando, né, vamos precisar encontrar novos caminhos, porque temos visto aí, né, uma dimensão catastrófica, né, da natureza. Agora, lá em São Paulo, bom, na São Paulo a gente não sabe direito o que aconteceu, né? Talvez tenha sido um incêndio criminoso, mas tivemos no Rio Grande do Sul, sabemos que na Amazônia também, a Amazônia está vivendo uma época de seca também sem igual. Então, enfim, a gente está num momento em que essas soluções, né, pensar sobre como ter uma vida simples se torna uma coisa realmente necessária para a sociedade. Muito bom, então a gente encerra aqui o tema geral, nosso primeiro bloco do Conversa de Ateliê, e seguimos.